programa anterior, continuamos por Istambul, na Turquia. Te levamos até a Mesquita Azul, onde conhecemos toda a sua história, curiosidades e muito mais. Visitamos também outros pontos imperdíveis de Istambul. E não se esqueça, subscreva o nosso canal do YouTube e siga-nos nas redes sociais. Fique por dentro de tudo. E no programa de hoje, continuamos em Istambul e vamos conhecer a Mesquita Imperial Otomana de Süleyman. Vamos dar um passeio pelas ruas e vamos até o Bazar Spice ver o que encontramos por lá. Também vamos conhecer mais sobre o Estreito de Bósforo. Considerada em conjunto com a Mesquita de Selim II, em Edirne, uma das obras mestres do arquiteto Sinan, o extenso complexo religioso de Süleyman o Magnífico foi erguido por ordem do sultão entre os anos 1550 e 1557. Os mausoléus de Süleyman I e da sua esposa predileta, Roxelana, encontram-se no jardim existente nas traseiras das mesquitas. Conhecidos mundialmente pelo enorme talento em vendas, os comerciantes turcos farão de tudo para tê-lo como cliente. Basta alguns minutos nos bazares de Istambul, como o Grande Bazar ou o Spice, por exemplo, para entender bem isso. A boa notícia, no entanto, é que nesses lugares é possível negociar bastante o preço dos produtos, algo impossível de se fazer em outras partes do mundo. Portanto, não tenha vergonha. E como nós dizemos no Brasil, pechinche! E a nossa guia nos trouxe num lugar típico e que nenhum turista costuma visitar. Basicamente, só conseguimos entrar porque ela conhece o local e as pessoas que trabalham aqui. Há muitos anos atrás, era aqui que os motoristas de caravana se escondiam durante a noite. E nós paramos aqui para experimentarmos um cafezinho turco, que é um dos patrimônios culturais e materiais da humanidade, segundo a Unesco, e tem uma técnica de preparação especial. Os grãos torrados são moídos em pó fino e depois vão para um pote de metal, chamado sesvi, com água fria e, opcionalmente, açúcar e especiarias como cardamomo, anis ou canela. Depois são aquecidos até produzir uma espuma. A bebida é servida acompanhada de um copo de água para poder limpar o paladar. Mas é claro que você não deve beber imediatamente. É preciso esperar um minutinho para os sedimentos se depositarem no fundo da xícara.
importante quanto a técnica é a cultura do café, ou seja, o fato dele ser celebrado em volta de uma mesa em que as pessoas conversam e trocam ideias. O café turco representa a amizade, hospitalidade e conversas. Em casamentos, é tradição a família do noivo visitar a da noiva, que deve preparar e servir o café turco para os convidados. E agora nós vamos em direção ao Spice Bazaar de Istambul. Os bazares de Istambul são locais muito tradicionais e imperdíveis para quem gosta de ir às compras. Tapetes, joias, lembranças da Turquia, doces, chás e especiarias são alguns exemplos de artefatos comercializados. Porém, se você não tem a intenção de gastar nesses templos de consumo, a dica é não parar para olhar as vitrines. Caso contrário, você será insistentemente abordado. Mas aproveitar para percorrer as ruas cheias de lojinhas, desfrutar um pouco da atmosfera, tomar um chá e experimentar um doce tipicamente turco. O Bazar de Especiarias em Istambul, na Turquia, está localizado no bairro Eminönü, no distrito de Fatih. É o complexo comercial coberto mais famoso depois do Grande Bazar. Erguido em 1660, o mercado egípcio, também conhecido como Spice Bazaar, fica atrás da Mesquita Nova. O mercado, na verdade, foi construído como uma espécie de extensão da mesquita. Além disso, uma parte do que é arrecadado lá é utilizado para custear projetos de caridades e afins. Andar pelo local é um programa divertido, principalmente para aqueles que curtem umas comprinhas, como nós já referimos. O espaço, que atualmente está ocupado pelo Grande Bazar, já era na época bizantina um lugar em que os habitantes de Constantinopla realizavam as suas atividades comerciais. Com o fim de impulsionar a vida econômica da cidade após a sua conquista, o sultão Mehmed II ordenou a construção em 1455 de 2 mercados cobertos.
As obras de ambos terminaram em 1461. Com o tempo, foram se instalando em redor novas lojas, oficinas, armazéns, caravansarais, até se formar o Grande Bazar, tal e qual como conhecemos hoje. Um vasto complexo coberto por 24 armazéns, 4.400 lojas e 65 ruas. Conta com 18 acessos, dos quais 8 são entradas principais e 10 portas menores. Ao longo dos 5 séculos e meio da sua existência, sofreu inúmeros incêndios e danos causados por terremotos, tendo sido restaurado em diversas ocasiões. Docinho turco. E mais de 20.000 pessoas trabalham aqui. Para os turcos, o Gran Bazar é um mercado de ouro, diamantes. Mas para os turistas, tem muita coisa para comprar: tapetes, azulejos, roupas e muito mais. E a nossa rota hoje está sendo por Istambul. Além de conhecer a mesquita de Süleyman, nós andamos pelas ruas da cidade. Provamos das suas bebidas e doces típicos, que por sinal são muito bons. Mas calma aí que nós temos muito mais o que mostrar. Então, fique conosco. Num piscar de olhos, nós já voltamos para o Iate Curiacos. E você já vai ver e entender o porquê. Claro que não poderíamos deixar de fazer um passeio pelo Estreito de Bósforo. Um passeio cheio de surpresas a todo momento. Começando pelo fato de que Istambul é a única cidade no mundo localizada em 2 continentes. Passear de barco pelo Estreito de Bósforo é ao mesmo tempo lazer e uma aula de história e geografia. Metade na Europa, metade na Ásia. Istambul é incrível e uma visita a essa metrópole certamente só é completa com um passeio que liga uma porção da cidade a outra, no outro continente. O Estreito de Bósforo divide a cidade ao meio e, ao mesmo tempo, une a cidade, ao ligar o Mar Negro ao Mar de Mármara.
pontes atravessam o Estreito de Bósforo. A primeira, Ponte do Bósforo, tem 1.074 metros e foi terminada em 1973. A segunda, Ponte Fatih Sultan Mehmed, tem 1.090 metros e foi terminada em 1988, mais ou menos a 5 quilômetros a norte da primeira ponte. Uma curiosidade está na lenda que conta a origem do nome Bósforo. Essa é uma versão de algumas que eu já ouvi. Então, a palavra Bósforo significa passagem do boi, e pela lenda, Zeus teria transformado uma jovem que ele amava em um boi. Mas Hera teria ficado muito enciumada e mandou uma mosca sanguessuga perseguir o tal boi. O boi saiu em disparada, desesperado pela terra seca, e abriu o estreito entre dois mares. O Bósforo é um estreito que liga o Mar Negro ao Mar de Mármare e marca os continentes asiático e europeu na Turquia. Tem um comprimento de aproximadamente 30 quilômetros e uma largura de 550 a 3.000 metros. As margens do estreito são densamente povoadas, como exemplifica a cidade de Istambul. No Estreito do Bósforo foram travadas muitas batalhas navais, nomeadamente entre cristãos e muçulmanos. Uma das batalhas mais importantes foi a Batalha de Aquitânia, disputada entre os gregos e otomanos. As escavações arqueológicas feitas no lado europeu de Istambul revelaram a existência de grupos humanos organizados desde o Paleolítico, enquanto que no lado asiático encontram-se vestígios da presença humana pertencentes ao Calcolítico. No ano de 667 a.C., megarenses provenientes da Trácia e comandados pelos Bisas, instalaram-se no cabo de Sarayburnu, fundando um assentamento que dominaram Bizâncio. Devido às relações comerciais por via marítima que estabeleceram com outros povos, a pequena colônia inicial enriquece e desenvolve-se rapidamente. No século VI a.C., tal como a Anatólia, Bizâncio passa para domínio persa. Com o intuito de libertar-se do jugo persa, a cidade une-se à Liga Ática-Délica, no ano de 478 a.C. Em consequência da derrota persa frente aos exércitos de Alexandre o Grande, a cidade passa a ser governada pelos macedônios. Posteriormente, no ano de 146 a.C., passa para o poder dos romanos, que a partir do século II a.C. haviam começado a sua expansão para este.
No ano de 330 d.C., o imperador romano Constantino I designa Binâncio nova capital do império. Passa a chamar-se a partir de então Constantinópolis e se transforma numa cidade de grandes avenidas, amplas praças, monumentos comemorativos e edifícios nobres, à semelhança de Roma, a antiga capital do império. Parece que o nosso passeio já terminou e é hora do barco receber os seus cuidados. E como vocês já sabem, isso nós deixamos para a tripulação, que arrasam no seu trabalho. E no próximo programa, vamos continuar a mostrar mais sobre a Turquia. Vamos ver o estilo de vida dos turcos, o cotidiano de cada um e também vamos mostrar mais sobre esse país rico em história e curiosidades. E não se esqueça, subscreva o nosso canal do YouTube e siga-nos nas redes sociais.